Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Guilherme Pergaminho. E hoje nós estaremos aqui também com meu amigo Antônio. E hoje estaremos falando a parte 4 de Jesus e a Igreja. Antônio, você sabia que lá na lei do Deuteronômio diz que se um homem estava para se casar, mas ainda não havia se casado, ele deveria voltar para poder se casar? Não sabia, nunca ouvi, primeira vez. Mas o que isso tem a ver com escatologia, hein, Guilherme? Explica pra gente hoje. Queria saber. Pois é, se liga aí. Se liga aí. Mas antes de você ver esse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal, Guilherme Pergaminho. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e faça parte desse novo canal que está disponível para você no YouTube, Guilherme Pergaminho. A lei da guerra. Mas o que isso tem a ver com aquilo que nós temos estudado nesses vídeos, né? Hoje é a parte 4, né? Que fala sobre um homem que estava para se casar, né? Que ainda não havia recebido a sua esposa, né? Que ele deveria voltar e se casar com ela para que na guerra ele não morresse e outro homem, né? Desposasse a sua esposa. E nós estamos nesses estudos, né, de Jesus e a Igreja. E hoje nesse quarto episódio, digamos assim, nessa quarta aula, eu quero ler um texto, né, que não foi agora, né, que esse texto me chamou a atenção. Já faz muito tempo, talvez anos, né? E depois que eu comecei, porque antes de estudar escatologia era uma coisa, né? De repente passava despercebido essa leitura na palavra, mas depois que eu comecei a gostar de escatologia, e também já faz anos, né? Apesar de ser recém-nascido, digamos assim, novo, né? Porque escatologia é uma matéria muito ampla, e apesar de cada um ter, né, a sua maneira de isso eu falo de quem é servo de Deus, né? Nesses vídeos eu acho que devo perceber que eu creio no arrebatamento pré-tribulacionista, né? E aqui, como eu já falei, não estou para julgar ninguém, simplesmente eu quero ler, estudar a palavra com você que está me escutando e você que de repente nem sabe de nada disso. Escute, comece a estudar também. Mas como eu estava falando, depois que eu comecei a estudar escatologia, esse texto de Deuteronômio 20, né, e eu vou começar a ler a partir do versículo 7, ele me chama muito a atenção em relação de Jesus e a Igreja. Parece que as coisas, tudo tem é como está lá em Isaías, que Deus mostrava o fim já desde o começo. Mas eu vou ler agora aqui Deuteronômio 20, no versículo 7, que fala assim: qual homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu, vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outro homem a receba. E também aqui, um pouco mais para cima, eu comecei a ler a partir do versículo 7. Mas também eu vou ler um pouco aqui para cima, no versículo 5, que fala assim: os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para sua casa, para que não morra na peleja, e outro a desfrute. E depois aqui no versículo 7, onde que eu já li. E como eu estava falando, né? Depois que eu comecei a estudar a escatologia, não por conta própria, mas com servos de Deus, né? Na própria internet, com livros, né? Que eu comprei, que eu adquiri, coisas também que eu imprimi pela internet, enfim. Tem textos que
já abre um leque maior na sua mente. E após começar a ler a escatologia, não foi de uma hora para outra que as coisas parecem começar a ficar mais claras na Bíblia, como por exemplo a história dos 3 vídeos anteriores, né? Uma de Rugas, que você que tem acompanhado, e a outra por exemplo, de José com Asenate, Moisés com Zípora, também sobre Ruth e Boaz. Mas voltando para esse texto de hoje, né, essa lei que tinha na guerra, porque era assim, o povo ia para a guerra contra os inimigos. E ali os oficiais chegavam no meio de todo aquele exército e perguntavam algumas coisas, né? Uma dessas era: quem plantou uma vinha? Eu. Então volte para desfrutar, né? Quem construiu uma morada, uma casa nova, e ainda não a edificou, não teve um início ali, ainda não mudou para sua casa nova, digamos assim. Eu, então pode ir. Quem é aquele que está noivo, que está prestes a casar, né, mas ainda não casou? Volta, se casa com a sua esposa, né? E ao longo desses vídeos, né, e talvez esse vídeo seja um pouco mais curto do que os outros, né, porque a mensagem é um pouco mais óbvia, digamos assim, mas é aquilo que eu já tenho falado, né, nos estudos desses vídeos que eu tenho postado no meu canal, né, que Moisés, ele não deixou que a sua esposa Zípora passasse pelas 10 pragas, ainda que soubesse que Deus iria guardá-los. José, e juntamente com o faraó, né, tem essa decisão de casar com Asenate antes dos 7 anos, né, de fome que houve ali naquela época. Isso nos mostra que a igreja, né, assim como Asenate, assim como Zípora, sempre foi um mistério anteriormente para o povo judeu. E sempre essas mulheres, digamos, nômades, entre aspas, né, que é citado muito poucas vezes nas passagens que contém o nome delas, era um mistério, como fosse um parênteses. Só que hoje, como igreja, como povo de Deus, né, os gentios que o Senhor tem chamado para si, para um povo, como está lá em Atos, quando Tiago ele fala: olha, isso que está acontecendo, porque o povo havia se congregado ali em Jerusalém para ouvir sobre Pedro, lá na casa de Cornélio, e que os gentios também estavam recebendo o Espírito Santo, e ele ali naquela congregação, né, com os apóstolos, com os judeus, né, que haviam se convertido ao Senhor, eles falaram: olha, isso é o que está lá, não fala, né, Amós, mas é como se ele falasse: olha, isso que está lá em Amós, porque depois dessas coisas, depois que o Senhor congregar um povo dos gentios para o seu nome, né, ele voltará e edificará e levantará o tabernáculo de Davi que estava caído. O tabernáculo de Davi é o tabernáculo de Davi, é o povo judeu, é o povo Israel. Por isso que a igreja, né, eu e você, nós nos tornamos um parênteses na história, né? Porque depois dessas coisas, você pode conferir isso que eu estou falando em Atos do capítulo 15. Só para não, eu tenho uma mania que eu não marco, que me perdoa, eu vou estar marcando para já estar falando assim no ato, né? Atos 15. Não perca o raciocínio. Atos 15, 16. Atos 15, 16, e isso que ele cita, né, está lá
em Amós, capítulo 9, do 11 ao 12. Mais uma vez já vou deixar tudo anotado para bate-pronto já falar para vocês. Mas, e é isso que hoje nós estamos vivendo. Nós somos um parênteses na história. Deus tem um povo, o povo de Deus não é um Deus que faz acepção, porque a própria palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas. Mas uma coisa que eu quero que você entenda: Deus tem um propósito com Israel e Deus tem um propósito com a igreja. Era exatamente isso Moisés com Zípora, era exatamente isso José com Azenate. E é exatamente disso que nós estamos hoje estudando, sobre a lei acerca da guerra lá de Deuteronômio 20. Que o homem, ele ia para a guerra. É claro que são símbolos, a gente não pode levar tudo ao pé da letra, porque lá fala: olha, se o homem não casou, vai para que não morra. Se não plantou uma vinha, ainda não desfrutou dela, vai antes que morra. Se construiu uma casa e ainda não desfrutou, vai antes que morra. É claro que o Senhor Jesus, ele já morreu. E se a gente for até um pouco mais além, você vê que na primeira vinda dele, ele não veio para uma noiva, ele veio para os judeus, para o povo dele, para estabelecer o reino de Deus. Por isso que ele fala, e através também de João Batista: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Era o evangelho do reino, né? O reino que? O reino de Deus estabelecido aqui na terra. Mas os judeus não receberam aquilo que está lá em João. Aqueles que eram seus não o receberam. Mas a todos o que o recebe tem poder de ser feito filho de Deus. Ele morreu na primeira vinda, morreu, mas ressuscitou. Em Atos 2 ele derrama o seu espírito, porque ali nos livros dos evangelhos, talvez João seja um pouco mais diferente, mas ali nos evangelhos Jesus fala com judeus, não fala com a igreja. E isso está lá em Mateus 16, quando ele fala para Pedro: Pedro, edificarei a minha igreja. Ele não está falando: estou edificando. Edificarei era no futuro. Por isso que ele falava para judeus. Mas depois que os judeus, a maioria o rejeitou, ele foi morto e ele ressuscitou. E você vê que é interessante que a sua primeira vinda todos o viram, né? Os reis, as pessoas, os fariseus, todo mundo tinha contato. Mas o interessante é que depois que os judeus o rejeitam, ele começa a se manifestar, os gentios o rejeitam, ele começa a se manifestar para os gentios, quando os judeus o rejeitam, né? E depois que ele morre e ele ressuscita, para quem ele aparece? Para ímpios, para qualquer um? Não, somente para aqueles que ele havia escolhido, que se tornaram discípulos e que depois se tornou igreja, como Maria e os apóstolos, que eram até então discípulos. E Paulo confirma isso, que ele fala que depois que ele ressuscitou, ele apareceu para mais 500 irmãos. Ele até fala: alguns estão vivos, mas alguns até morreram. É interessante, porque na primeira vinda todos o viram. Depois da sua morte e ressurreição, só a igreja e aqueles que se tornaram igreja em Atos 2. E no arrebatamento da igreja, antes da segunda vinda, vai ser a mesma coisa. O nosso encontro com o Senhor nos ares. E para que ele vai vir na sua segunda vinda? Para fazer guerra, não é? Ele morreu, mas com outro propósito, de salvar o pecador. Mas agora, uma vez que ele ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo em Atos 2, e ali começa a igreja. E ali começa uma preparação de uma noiva. Assim como aconteceu até mesmo com Rebeca e Isaac, que é um outro vídeo também que eu quero fazer sobre Jesus, a igreja, a simbologia, o símbolo, né? E até que Abraão envia um servo, que ali era o Espírito Santo, né? O símbolo do Espírito Santo, preparando a igreja, né? E nós vemos que agora, a partir de Atos 2, o Senhor está preparando uma igreja, um povo, como o Tiago falou, um povo dos gentios, tanto judeus como gentios, porque em Cristo somos um, para aqueles que aceitam Jesus nessa dispensação. Mas depois disso ele viria e
levantaria o tabernáculo caído de Davi, que é o povo judeu, que é o povo de Israel, que até então não o aceitou. Mas ele vai vir fazer guerra. E como que ele vai vir fazer guerra depois? Claro que nessa segunda vinda ele não vai morrer. Como eu falei, a gente não pode levar ali em Deuteronômio tudo ao pé da letra. A história vai ser igualzinha, não. A história que vai se repetir é: um homem não pode ir para a guerra antes de desfrutar a casa que ele edificou. Jesus falou em João, por isso que eu falei que o Evangelho de João é um pouco diferente dos outros três, mesmo ele sendo um judeu, o apóstolo João. João é o único livro dos evangelhos que está lá em João 14 e fala que na casa do meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, quer dizer, vou preparar uma casa. Mas essa casa nós já estamos lá? Não. Mas os que morrem em Cristo, estão com Cristo agora, conscientes, com certeza, não estão dormindo, não. Mas ainda não ressuscitaram com o corpo glorificado. Nós não estamos, Jesus ainda não deu para nós, juntamente com Ele, desfrutar essas moradas, ainda não. O Senhor ainda não houve as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a noiva, a igreja, tanto de gentios como de cristãos. Não perca esse raciocínio. Como que ele vai poder vir para uma guerra sem antes ter desfrutado com o povo as moradas que ele prometeu em João 14? Como que ele pode deixar com que outro, digamos assim, tome parte com a sua esposa? E quem seria esse? É o que, infelizmente, ao meu ponto de vista, como eu já falei, não criticando ninguém, mas ao meu ponto de vista é o que? O anticristo, que primeiro viria e desposaria a noiva do Senhor, mas com terror, com violência, com morte. Não. Lá em Deuteronômio fala isso. E essa é a lei que Deus havia estabelecido. E quando Jesus fala que eu não vim para abrogar ou para não cumprir a lei, mas pelo contrário, para cumprir tudo. É claro que nós, como igreja, não estamos na lei. Embora que as leis morais, digamos assim, nós não matamos, nós não roubamos, se nós amamos ao Senhor, claro, nós não vamos jamais não, isso está no nosso coração, mas lutar contra a cobiça, seja quem for, ou falar o nome do Senhor em vão, claro que essas coisas, digamos que permanecem, digamos assim. Mas nós não vivemos na lei, porque Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Mas Jesus, sendo um judeu, que nasceu dos judeus, como está lá em Mateus 1, a genealogia de Jesus, ele cumpre toda a lei. E ele sabia dessa lei que ele havia dado ao povo, que um homem não deveria ir para a guerra antes de desposar a sua esposa, antes de desfrutar da sua própria vinha, ou desfrutar da sua própria casa. Tudo isso Jesus prometeu para nós. E foi muito mais através do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo teve essa revelação do arrebatamento da igreja, como 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, e 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. É um mistério, Paulo mesmo fala: eis que vos digo um mistério. E agora, queridos, para terminar esse vídeo de hoje, eu queria chamar de novo a sua atenção, que está vendo esse vídeo, a nossa atenção. Jesus, ele anda nos mesmos moldes da lei, no sentido concreto, digamos assim. Porque ali era figuras, em Hebreus fala que aquilo era figuras, sombras de coisas que viriam. Coisas que o povo lá atrás obedecia, para aqueles que obedeciam categoricamente, literalmente, mas eram sombras, eram figuras de coisas que viriam depois. E esse versículo, por isso que quando eu comecei a estudar escatologia, depois que eu li aquele trecho de Deuteronômio, abriu minha mente. Abriu a minha mente. O Senhor, ele cumpre a lei. E Jesus, sabendo, ele cumpre. Um guerreiro, porque Jesus, ele vai vir nessa segunda vinda
guerrear, porque em Apocalipse fala que ele vai lançar o falso profeta, a besta, no lago de fogo, né? Que em Tessalonicenses fala que o Senhor Jesus, na manifestação da sua vinda, vai destruir o iníquo com um sopro, né? Mas ele vem para uma guerra, ele vem com um cavalo branco, cheio de diademas, coroas, a corte escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com poder e grande glória. Aí nessa segunda vinda é onde todos, né, todo olho verá. Ali em Israel, onde que ele vai voltar na batalha do Armagedon. Até mesmo que os ultrapassaram, quem foi que o transpassou? Os judeus. Porque o próprio judeus lá atrás, quando Pilatos estava para prende ou não prende Jesus, e o povo de Israel falou: o sangue desse caia sobre nós. Então, digamos, ainda tem umas contas para acertar. Mas é claro que o Senhor Jesus, com misericórdia, vai também guerrear pelo povo dele também, que é Israel. Mas ele vem na segunda guerra como guerreiro, na segunda vinda como guerreiro. Mas o guerreiro não pode ir para a guerra sem antes ter desfrutado com a sua esposa, sem antes ter desfrutado da sua vinha, sem antes ter desfrutado da sua casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Apocalipse 22 fala: e a noiva e o Espírito e a noiva dizem: vem. Esse é o nosso desejo, do nosso encontro com o Senhor nos ares. E mais uma vez eu falo, você que não faz parte, né, desse corpo, que não é uma religião, que não é doutrinas humanas, apesar de ter doutrinas do Senhor, bíblicas, sim, mas não vem de homens, não vem para escravizar, não vem para como um compromisso, com o homem como uma mulher, é compromisso. A maior coisa que existe é compromisso verdadeiro. É tão bom quando nós temos amigos verdadeiros, um relacionamento de casamento verdadeiro, um relacionamento de namoro, um noivado verdadeiro, não é verdade? É a mesma coisa. O Senhor quer esse relacionamento meu com Ele, você com o Senhor. Isso é individual. Embora sejamos um corpo, mas nesse corpo, individualmente, cada membro o Senhor sabe quem é dele e quem não é. Venha fazer parte desse membro, desse corpo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu te peço, se inscreva, me ajuda, né, a levar essa palavra para muitas outras pessoas pelo YouTube. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.